Nós escolhemos esta palestra do Roberto Dias Duarte porque nós acreditamos que será muito útil para todos nós que fazemos SPED, quando a gente for bater na porta do cara aquele que libera a grana, o patrocinador do projeto, no comitê executivo da empresa, possa ter a dimensão, essas pessoas que vão tomar a decisão de liberar ou não liberar, ou quanto liberar, possam ter a dimensão do que está em jogo. E é essa a nossa proposição em relação a essa palestra, para que a gente tenha melhores argumentos, para que a gente possa ter mais assertividade nas nossas discussões dentro das companhias, ao propor um modelo melhor de gestão e de compliance fiscal. Senhoras e senhores, considerado um dos maiores autores e palestrantes sobre o SPED no Brasil, com a palestra Propor um projeto fiscal na sua empresa está difícil, eu convido ao palco o meu amigo vegetariano Roberto Dias Duarte. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui hoje. É um prazer, uma honra, uma alegria e uma satisfação poder conversar com vocês. E eu vou dizer uma coisa, já adaptei, escutando tudo que eu escutei hoje pela manhã e à tarde, o conteúdo de acordo com aquilo que estava em sintonia com o que foi colocado por outras pessoas e de acordo com o que eu acredito que seja a expectativa de vocês. Só queria fazer uma consideração, duas, aliás. Primeira, o objetivo inicial seria explicar como vender soluções fiscais para os seus diretores. Mas eu percebi que muitos aqui têm essa dificuldade para clientes externos. Então, a nossa abordagem será tanto para um quanto para outro. E outra coisa que eu queria esclarecer é o seguinte. Eu sou o Roberto, desde a primeira palestra eu falo isso, pai da Lavínia e marido da Juliana. O resto é consequência, né? Como todos vocês. E, como sempre disse, nas 650 palestras anteriores, tem 3 princípios que regem a minha vida. Primeiro, só sei que nada sei. Sempre falo, não tem jeito, a essa altura do campeonato, alguém ainda acreditar que sabe tudo. Tem a menor condição. Segundo, sou otimista, sei que tudo na vida dá errado primeiro, depois dá certo. Não será diferente com os demais projetos. Terceiro, tudo na vida também tem um lado bom e lado ruim, exceto CD de funk, que só tem um lado e é muito ruim. Né? Este ano eu adotei o 4º princípio da minha vida. Falar difícil é fácil, difícil é falar fácil. E é essa tônica que eu vou conduzir aqui os nossos trabalhos. Como, mais uma vez explicando para vocês todo esse processo, tanto como se vocês estivessem dentro de uma empresa, tentando vender seus projetos para a diretoria, quanto se vocês forem um prestador de serviço, uma empresa de tecnologia, vendendo esses serviços para fora, para os seus clientes. Ou seja, da ótica do cliente interno ou cliente externo. E eu queria começar a nossa conversa com uma palavra que eu adoro, empreender. O empreendedorismo, existem várias conotações para esse termo, várias, e uma delas eu considero muito especial, primeiro que foi cunhada por um brasileiro, Fernando Dolabella, uma das maiores autoridades brasileiras sobre empreendedorismo, criou o livro Segredo de Luiza, e ele conta de forma em forma de romance, como se dá o desenvolvimento do empreendedor. E num dos trechos desse livro, ele diz o seguinte: um empreendedor é um insatisfeito, um inconformado. Só que ele não usa essa insatisfação para reclamar. Quem reclama é reclamador. O empreendedor está insatisfeito e age.
e age para transformar a sua realidade e a realidade daqueles que estão à volta dele, criando produtos, serviços, inovando e transformando a sociedade. O primeiro empreendedor foi aquele ali. Estava insatisfeito com a carne crua e inventou o churrasco, né? Claro que eu tinha que trazer algo do Rio Grande do Sul para vocês. Algumas dezenas de milhares de anos, um insatisfeito, cansado de comer sushi de dinossauro, perdão, dinossauro não tinha, né? De alguns outros mamíferos, inventou o churrasco, manipulou o fogo e criou a indústria do churrasco até chegarmos aqui no fogo de chão e outros mais que tem pelo Brasil e pelo mundo afora. O empreendedor também, segundo Schumpeter, um austríaco, economista, ele passa por um processo de destruição criativa. Foi assim com Thomas Edison, com a invenção da lâmpada, que incomodou, como a gente viu aí recentemente uma frase muito bacana nas redes sociais, incomodou os acendedores de lamparina, que foi assim com Ford, que incomodou os carroceiros, está sendo assim com o Uber, e em especial no nosso mercado, temos muita gente incomodando. Porque isso tudo que a gente está vendo, é um processo de inovação disruptiva, que destrói algo que já existe e cria algo novo. Esse é o princípio da economia, da destruição criativa. Nenhum de vocês ainda usa máquina fotográfica analógica, certamente, né? Dificilmente a gente encontra alguém que usa. E esse mercado foi todo destruído e reconstruído por um processo que gerou novas oportunidades, novos empregos, uma indústria bilhões e bilhões de dólares. Muito maior que a indústria anterior. E é sobre essa ótica que a gente vai abordar tudo a respeito de como vender essas ideias dentro e fora da empresa. Porque todo mundo que quer mudar a sua realidade, e aqui eu sinto que vocês querem mudar a realidade de vocês, interna e externamente, são empreendedores. Todos vocês são empreendedores. Uns são empreendedores de fato externos, ou seja, na concepção original da palavra. E outros são os intraempreendedores, que estão transformando a realidade das empresas de vocês e têm dificuldades para isso. O nosso objetivo é esse. Tanto atender aos intraempreendedores, quanto atender aos empreendedores que aqui estão. E eu vou começar fazendo uma pergunta. Disney. Disney é show de bola, né, gente? Eu demorei 46 anos para realizar esse sonho de ir à Disney. E fiz isso ano passado. Maravilhoso, chique, bacana. Uma experiência tanto pessoal, quanto empresarial, quanto empreendedora. Aprendi muita coisa lá observando. Mas eu queria perguntar para vocês aqui o seguinte: alguém quer ou sonha querer ir à Disney agora, por agora? Vocês querem, vocês gostariam de ir, sim ou não? Sim, muito bem. Então a gente vai fazer algumas contas aqui. Será que está tão caro assim ir para a Disney? Olha, eu andei pesquisando nos sites e descobri o seguinte: quanto que vocês acham que custa voo, passagem aérea? Eu cotei Confins, mas poderia ser Porto Alegre, Orlando, ida e volta. Vocês têm noção de preço? 30 mil milhas em reais. 30 mil milhas estava mesmo até ontem. Baratinha, baratinha para quem viaja muito, que é o nosso caso, né? Mas o de vocês, quanto que vocês acham que custa um voo para Orlando? Chuta. Não, estão com medo, né? Olha lá, R$ 1.586, ida e volta. Não está tão caro assim, concordam? Muita gente falando assim, não sabia, vamos pensar, né? Se veio marido e mulher, já está assim, não te falei? Estou vendo aí alguns cutucando, né? Hotel. Hotel dentro do complexo Disney. Não estou falando qualquer hotel. Estou falando um hotel dentro do complexo, daquele trenzinho lá bacana que vai ali no monorail, né? Chique, que para dentro do parque, com direito a café da manhã com a Mini. Quanto que vocês acham que custa? Então, vou mostrar para vocês, $85.
Claro que tudo isso planejado, tá, gente? Aqui no Brasil a gente tem uma mania de primeiro fazer, depois planejar, mas eu sempre planejei as minhas coisas, por isso que funciona. Pelo menos tento fazer com que funcione. $85, não está tão caro assim, dá para ir, né? Ingressos, os ingressos são caros. Os ingressos são muito caros, mas é uma experiência inesquecível, um momento memorável, vale a pena. Custa nada mais, nada menos que $68 por dia. Por dia, por pessoa, para ficar uma semana, claro. Então, nós estamos falando o quê? De um orçamento de R$ 9.710,50, com um câmbio de anteontem, tá? Hoje está um pouquinho mais baixo. Então, para a família inteira, eu, minha esposa e uma criança. Bem planejado, dividido ali de 10, 12 vezes. Dá para pagar, não dá? Vamos embora, né? Vamos para Miami, vamos para Orlando, passear na Disney. Porém, entretanto, todavia, contudo, existem outros aspectos ali não considerados. Vamos lá. Primeiro, suponhamos que eu não tenho os passaportes. Quanto custa emitir o passaporte por pessoa? Muito bem, quase acertou. R$ 252 se não for de urgência. Tem que emitir o passaporte, não tem? Bacana demais. Visto americano, suponhamos que eu não tenha. Quanto custa? Também, não é tão caro assim. $160 por pessoa. Opa, 160 por pessoa, tem gente fazendo a conta aí, não está ficando boa essa conversa não, hein? Já está piorando a situação. E uma coisa que eu não contei para vocês é o seguinte, além do que está ali, de preço, tem algumas taxas. Umas taxas que incluem a taxa de embarque, R$ 458,30, que me leva a passagem aérea R$ 2.000 por pessoa. Quanto que vocês querem pagar para emitir o passaporte? Quanto que vocês pagariam? Que vocês gostariam de pagar? E para emitir o visto? E de taxa de embarque? Estou gostando dessa prosa. Olha só, o orçamento de extras para a família chegou ali em R$ 3.804. Ou seja, isso me trouxe um custo adicional em torno de 40% do meu orçamento inicial. Aí ficou ruim, né? Quanto que vocês querem pagar por esses extras? Nada. Então, eu te pergunto, por que nada? Porque é obrigatório, né? Ninguém quer pagar por nada obrigatório, nem vocês. Estão entendendo? Captaram? Mas meu cliente não quer pagar pelo SPED porque é obrigatório. Claro que não, é obrigatório. Se fosse opcional, ele pagaria. Eu pago pela Disney. $68 por dia por pessoa. Experiência memorável. Pago, acho bom, e ainda pago $150 para ter o pacote de fotos. Ainda compro um sanduíche de $5 lá. Vegetariano, óbvio. Né? Mas é um momento memorável. Aí sai daqueles brinquedos, cai dentro de uma loja e gasta $30. Mas paga. E quanto que eu quero pagar para emitir o passaporte mesmo? Isso. Então, estamos chegando lá. Outro exemplo que corrobora com a nossa história. Extintor de incêndio. Quanto que vocês querem pagar por um extintor de incêndio? Qual que vocês comprariam? O de 244 ou o de 79? Qual? Tá. Mas o outro é mais bonito, é compridinho. Entendi. E por esse kit de primeiros socorros, qual que vocês querem comprar? O de 41 ou de 159? Aí não é obrigatório mais, né? Quanto vocês querem pagar? Nada. Nem é obrigatório. Ô, gente, o triângulo é obrigatório. Escolhe aí para mim, qual? Qual que vocês querem? Por que o de 8 se o de 339 é muito melhor, original, vem com... É o do Audi. É o do Audi, gente. Muito melhor que aquele ali que é o tradicional que vende ali em qualquer lugar.
Ô, gente, se vocês não querem pagar mais por algo que é obrigatório, o que leva alguém a pensar que o empresário quer pagar por algo que ele não vê valor e só porque é obrigatório? Quanto que vocês gostariam de pagar para emitir uma guia? Quanto? Vocês falaram, emitiu o passaporte, zero. Mas tem que pagar, eu pago o mínimo possível. E esse é o principal raciocínio da história. Se tem alguém que considera que vai ficar mais valorizado porque está fazendo algo que é obrigatório, esquece. Esquece. Não tem outra. Podemos tentar revogar qualquer lei, mas nem o Maranhão vai conseguir revogar a lei da oferta e da demanda. Não tem jeito, nem sem mudar de ideia. Não tem jeito. Né? Se há algo demandado, sobe o preço. Se não há, cai mesmo. Sempre foi. Né? Obrigação, no máximo, gera senso de urgência, mas não gera valor. Obrigação gera senso de urgência, mas não gera valor. Daqueles todos que estão na fila, só tem um que está ali que pagaria um pouco mais para ficar. Vocês estão vendo, né? Provavelmente está com alguma diarreia, alguma coisa assim. Está lá tenso que a fila não anda. Esse paga um pouco mais. Gera senso de urgência, mas não gera valor. O desafio é gerar valor. E é isso que a gente tem que aprender a fazer. Ah, mas o cliente, ah, mas meu patrão, ah, mas meu chefe, ah, mas meu diretor, mas mimimi, mimimi, mimimi. Tem que aprender. Tem que aprender. Ele, por si só, não vai falar assim, ah, estou achando que aquele caboclo ali merece um orçamento maior. Ele está tão empenhado no serviço dele, ah, vou dobrar o orçamento dele. Não, aquele, não, que contador bom demais, gente. Ele não veio aqui, tem um ano que eu não vejo ele, eu vou aumentar, vou dobrar o honorário dele. Né? Vou comprar, só porque ele anda de Audi. Bacana. Vamos entender como é que isso funciona. Primeiro passo é fazer igual o nosso saudoso Lopes Sá. Eu morro de saudade dele, das conversas dele. Eu tenho certeza que se ele estivesse aqui com a gente em condições de se comunicar, ele falaria coisas que todos nós precisamos escutar e poucos têm a coragem de falar. Mas vamos começar essa história. Começando perguntando aqui, e eu gostaria de que vocês fossem muito sinceros, qual de vocês que está aqui que é vendedor? 1, 2, 3, 4. Só? O que é vendedor? Quando você está com um projeto e que tem que explicar para o seu chefe que você está pedindo um orçamento, você não está vendendo, não? Você está fazendo o quê? Ô chefe, eu podia estar matando, eu podia estar roubando, eu podia estar me cheirando aqui, eu só vim pedir para você aumentar meu orçamento? Você está vendendo uma ideia, você está vendendo um projeto. Estou mentindo? Você está vendendo. Vendedor é alguém que apresenta uma solução e que a outra pessoa tem que comprar essa solução. Agora, qual de vocês que está aqui, que quando tinha 15 anos, 15, 14 anos, a mãe chegou assim e falou, meu filho, minha filha, meu sonho é que você vire vendedora quando crescer. Todo mundo ri, né? Por que isso? Porque o vendedor, ele foi caracterizado na nossa cultura, na nossa sociedade, como algo muito pejorativo. Como chavequeiro, bom de papo. Não estou mentindo. Sério mesmo. O primeiro livro que eu encontrei que definia as características de um vendedor, descrevia-o como um cidadão bem vestido, extrovertido, bom de copo e promíscuo, combinando aparência e autoconfiança. Aventureirismo a ponto de chegar ao alcoolismo. É por isso que nós carregamos esse estigma até hoje. A gente acha que para ser vendedor tem que ser bom de conversa e chavequeiro, que eu vou enganar os outros. Certo, mano? Todos nós somos vendedores. Todos. Quando você está negociando com seu filho, você está vendendo. Aliás, se você não faz isso, ele que está te vendendo. Lembre-se disso na próxima negociação. Tá? Surgiram então os vendedores profissionais 1.0,
na década de 60, 50, e era um vendedor típico de característica. Essa televisão é assim, assim, assado, tem esse, isso, de tubo, raio catódico, essa daqui não... essa máquina de lavar lava 5 quilos, isso aqui destrincha as características técnicas do produto, que é uma beleza. E ele era bom em 2 fases do processo de venda. O processo de venda tem 4 fases: abertura, diagnóstico, apresentação de solução e fechamento. Seja qual for a técnica. Abertura, você conversa com a pessoa e deixa confortável. Diagnóstico, e apresentação de solução e fechamento. Nessa época, o cara era bom de abertura, sabe tudo, vamos falar de futebol, vamos falar de mulher, vamos falar de cerveja, vamos falar do que for. No caso aqui é falar dos maridos. E fechamento. Técnica de fechamento. É o último produto em estoque. Se não levar agora, vai acabar. Estou parcelando em 12 vezes só hoje, hein? Amanhã vai mudar. Isso é técnica de fechamento. Só que não funciona no mundo atual. Na década de 80, surgiram técnicas de vendas baseadas em solução, cuja característica principal se dava na investigação, no diagnóstico. Lógico, se eu estou vendendo solução, eu tenho que entender o problema do meu cliente, seja ele interno ou externo, e apresentar uma solução compatível com a realidade dele. São técnicas que funcionam muito bem e que são usadas até hoje por muita gente. Muita gente. E elas, como eu disse, focam substancialmente no diagnóstico e na oferta da solução, ou seja, na apresentação da solução. Funcionam bem mesmo, tá? É técnica, é metodologia, tem que estudar, tem que praticar. E, como eu disse, nasceram na década de 80 e até hoje no Brasil são raríssimas as empresas que as aplicam. E elas funcionam, olha que coisa interessante, quando você vai comprar uma caneta, não adianta usar essas técnicas. Porque comprar uma caneta é uma venda transacional. Ou seja, você compra ali no momento. Para vender caneta, o pessoal usa técnica de venda antiga. Faz uma boa abertura e um bom fechamento. E aí o comprador compra lá, se for ruim, ele joga a gaveta no canto e azar, nunca mais vai ver o vendedor. Esse tipo de técnica não funciona na venda de sistema, na venda de tecnologia, na venda de consultoria, na venda de projetos internos do meu chefe ou do meu cliente. Eu tenho que estar dentro da estratégia de negócios dele. Pegar o cidadão, falar o seguinte: vamos dar uma passeada lá no futuro. Não em 2050, não dá, a gente não tem essa percepção, mas em 2020. Vamos passear em 2020, nós dois. Fazer igual aquela história do conto do Sr. Crude. Pega o cidadão, viaja no futuro, mostra para ele a realidade do futuro e volta para o passado. Fala assim, para o presente. É lá que nós vamos chegar. Lá. E eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós vamos co-criar este futuro juntos. A gente passa a ser fonte de vantagem competitiva, construindo essa percepção do seu cliente, seja ele interno ou externo. Se você está falando com o diretor de produção, com o diretor financeiro, com o CFO, com o diretor executivo, seja ele qual for, essa viagem no tempo, essa ida e volta tem que ser feita. Que aí juntos vocês vão criar um projeto, criando uma visão compartilhada. Agora, não tem a menor possibilidade disso dar certo se você não pratica isso. Porque ninguém compra sapatos de quem anda descalço. Ninguém corta cabelo. As mulheres sabem disso. Você vai tratar no cabelo, fazer aquelas coisas que eu não sei o que faz, vai toda semana lá e fica lá um tempão. Do profissional que é com o cabelo todo esquisito. Não vai. Da mesma forma, ninguém acredita que você vai traçar o caminho estratégico do seu cliente se você não faz o mesmo. Não tem jeito. Não tem jeito de enganar o super consumidor. Ele vai descobrir que há fragilidade no seu discurso, né? Então, esse é um processo de cocriação estratégica que começa tendo a percepção do que nós estamos fazendo de errado. E eu criei aqui um vídeo, um recorte de um filme, que é real, o filme é ficção, mas esse trecho existe de fato, eu só dei uma trabalhada nele e coloquei algumas coisas mostrando como que esse cidadão, que é um químico, que inventou um produto super inovador,
super moderno, altamente sustentável. E neste vídeo eu mostro para vocês 10, no mínimo, erros na hora que ele tenta vender o produto dele, que é show de bola. 10 erros que ele comete. Claro que vocês não fazem isso, mas conhecem quem faça. Olha só a história.